Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Paulo chegou também a Derbe e Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Nota de rodapé 1. Esta é a segunda viagem missionária de Paulo, ocorrida por volta do ano 50 depois de Cristo. Paulo prosseguiu por terra em direção ao norte, atravessando os chamados portões da Síria. Chegou à Cilícia e ao sul da Galácia. Considerando que Paulo se refere a Timóteo como a um jovem, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, este deve ser adolescente nessa ocasião. Tudo indica que sua mãe, Eunice, era uma mulher judia e cristã piedosa, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Embora seu pai não fosse convertido nem ao judaísmo, nem ao cristianismo. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. De quem? De Timóteo. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão. Para tanto, o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. Nota de rodapé 2. Paulo agiu com sabedoria ao circuncidar Timóteo. Com isso, facilitou sua obra entre os judeus. No caso de Tito, Gálatas capítulo 2, versículo 3, agiu novamente com sabedoria, evitando uma circuncisão que era exigida como pré-requisito para a salvação. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo é chamado à Macedônia e, viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Nota de rodapé 3. O Espírito Santo foi o orientador estratégico dos primeiros avanços missionários e, frequentemente, comunicava-se com os discípulos através das mensagens transmitidas pelos profetas do Senhor. Bitínia não ficou sem evangelização. Logo, o Espírito Santo mandaria Pedro para lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Conforme nos informam a carta de Plínio, um dos pais da igreja, escrita por volta do ano 110 depois de Cristo. Paulo retornou para Éfeso, de onde irradiou o evangelho para toda a Ásia, que já fora menor, mas que agora era importante província romana. Incluía os distritos helenísticos da Mísia, Lídia, Cária e partes da Frígia. Atos capítulo 18, versículo 24, até Atos capítulo 19, versículo 40. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo é chamado à Macedônia e, viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mísia, procuraram subir a Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Nota de rodapé 4. A frase Espírito de Jesus raramente aparece nos originais gregos. Evidencia a relação do Espírito como agente de Cristo. João 16, do versículo 13 ao 14, 1 Pedro capítulo 1, versículo 11, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Assim como o Espírito Santo era uma expressão usada em certas ocasiões, de modo intercambiável com Deus, Atos capítulo 5, versículo 3, versículo 4. Aqui foi usada com Jesus por se tratar do Espírito de Deus. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia em pé,
Rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparamo-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. Nota de rodapé 5. A Macedônia passou a ser província romana em 148 a.C. A partir deste versículo, o autor do texto, Lucas, muda a regência verbal da terceira para a primeira pessoa, indicando que havia se juntado à equipe missionária de Troade. Lucas encerra sua inclusão na narrativa do verso 17 e a retoma em Atos 20, versículo 5. A conversão de Lídia e sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até a Samotrácia e no dia seguinte a Neápolis. De lá rumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Assentamo-nos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Nota de rodapé 6. Havia menos de 10 chefes, cabeças de famílias judaicas em Filipos, o número mínimo de pessoas requerido pelas leis dos judeus para a fundação de uma sinagoga. Por isso, os judeus que ali habitavam procuravam realizar suas reuniões de oração à beira do rio Gangites. É costume rabínico orar e meditar ao ar livre, longe do alvoroço dos centros das cidades, próximo de águas correntes. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Nota de rodapé 7. Lídia era uma mulher empreendedora. Seu nome significa, literalmente, uma mulher de Lídia. Seu lugar de origem, Lídia era um distrito grego onde se localizava a importante cidade de Tiatira, província romana da Ásia, que fica a cerca de 30 quilômetros de Pérgamo. Famosa por suas oficinas de tecelagem e tintura. Apocalipse capítulo 1, versículo 11. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Especialmente pela anilina púrpura real que produzia um carmesim. Lídia ouviu a mensagem de Paulo e abriu seu coração para Jesus, o Evangelho. No Novo Testamento, a decisão de fé não é independente da operação procedente do Espírito Santo, que prepara o coração das pessoas para acolherem as boas novas de salvação. Lucas 24, versículo 45. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Se julgais que eu sou crente no Senhor, entrais e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Depois de batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou rogando: se julgais que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Paulo liberta jovem do demônio. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Nota de rodapé 8. Para os gregos, uma pessoa que tinha capacidade de antever ou adivinhar o futuro era alguém possuído pelo deus Piton, uma serpente mítica adorada pelos habitantes de Delfos e associada ao oráculo délfico. No entanto, Paulo simplesmente o tratou como um espírito demoníaco e o expulsou. A expressão pitonisa significa sacerdotisa do deus Apolo, ou apenas necromante. Uma característica dessa pessoa era falar sem mover os lábios normalmente.
como se a voz lhe saísse do estômago. Por isso, eram também chamados de ventrílocos. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores, por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, eu vos anuncio o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao Espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Nota de rodapé 9. O nome de Jesus é autoridade universal e suficiente sobre todos os espíritos malignos. Lucas capítulo 8, versículo 28, Mateus capítulo 28, versículo 18. Romanos prendem Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E, apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando: Estes homens, sendo judeus, perturbam nossa cidade, pregando costumes que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Nota de rodapé 10. Qualquer culto ou prática religiosa tinha que receber permissão formal de Roma. Mesmo assim, nenhuma religião tinha autorização para fazer prosélitos entre os romanos. O judaísmo tinha reconhecimento legal, mas o cristianismo ainda não. Então a multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão. Recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção, havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior. Ele lhes prendeu os pés no tronco. A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, entoando hinos de louvor a Deus. Porque dele, por ele, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. Nota de rodapé 11. Pelas leis romanas, se um preso fugisse, qual fosse o motivo, a vida do guarda responsável era sumariamente exigida no lugar. Atos 12, 19. Tirar a própria vida. Atos 12, 19, como quando Deus liberta Pedro da prisão. Tirar a própria vida era o meio de evitar o horror dos castigos e a humilhação. No entanto, Paulo gritou: Não te faças isso! Eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora, rogou-lhes: Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhe afirmaram: Crê no Senhor Jesus, e assim será salvo tu e os de tua casa. Nota de rodapé 12. No Novo Testamento, a única forma de uma pessoa ser salva é crendo no Senhor. Atos capítulo 4, versículo 12, Atos 10, 43, Atos 13, 39. A própria palavra salvação em hebraico é Yeshua. 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 De onde deriva o nome Jesus, Lucas 19, 9. Há uma bênção, oportunidade reservada para todas as pessoas que convivem com o verdadeiro crente. A avó e a mãe de Timóteo se tornaram testemunhos vivos de Cristo para Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que, por intermédio delas,
Conheceu as Escrituras, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Lídia foi influenciada pela oração e companhia santa e tornou-se crente fiel ao Senhor. Versículos 14 e versículo 15. O carcereiro, presenciando a manifestação poderosa do Espírito Santo nas pessoas de Paulo e Silas, rendeu-se ao Senhor e testemunhou a alegria da salvação. Versículo 33 e versículo 34. Não há base bíblica para sustentar a ideia de que crianças podem ser salvas por meio da fé de seus pais. É certo, contudo, que todas as crianças pertencem ao Senhor e estão sob seus cuidados paternos. Marcos 10, do versículo 14 ao 16. E assim serás salvo tu e os de tua casa. E lhes ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Nota de rodapé 13. As pessoas da casa do carcereiro, seus parentes, amigos e empregados, não foram salvas simplesmente por causa da fé do carcereiro. Após ouvir atentamente as explicações de Paulo e Silas sobre o Evangelho, manifestaram plena aceitação pela fé íntima e individual que cada pessoa da casa depositou em Jesus. Por isso foram batizadas e estavam cheias do Espírito Santo. Expressavam um tipo especial de satisfação e contentamento, a alegria espiritual que encoraja e faz o crente superar todas as dificuldades da vida com esperança certa, confiança no Senhor. Então insistiu para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Paulo exige justiça ao cidadão. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo: os magistrados despacharam ordens para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhes afirmou: sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém nos veja de modo algum. Que eles venham e pessoalmente nos proclame livres de condenação. Nota de rodapé 14. Paulo sabiamente exige uma retratação pública dos magistrados. Com essa atitude, conquistava o direito, especialmente romano, para o reconhecimento da cidadania dos cristãos. De agora em diante, todos teriam cuidado no trato e no respeito para com os crentes de Filipos. Essa notícia se espalharia por todo o Império de Roma, embora as perseguições jamais deixassem de oprimir a verdadeira igreja do Senhor. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles. Eles suplicaram desculpas e, conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem.